a natureza, em casos raros, dispara uma reação no organismo que leva alguns pacientes a se livrarem do câncer sem qualquer tratamento? Que mecanismo é esse que provoca a autodestruição dos tumores? Cientistas de diversos países tentam desvendar esse mistério, que pode conter a chave para salvar pessoas no mundo inteiro. Que idade você tem? Essa é uma pergunta incômoda que muita gente prefere não responder, mas o fato é que a ciência reúne cada vez mais provas de que uma pessoa de 30, na verdade, pode ter apenas 25, uma de 50, 45 ou 46. É a chamada idade biológica, que depende de uma série de fatores, como alimentação, exercícios físicos, não beber nem fumar. Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Diante de uma pergunta sobre idade, a maioria das pessoas tende a responder de acordo com a data de nascimento, com exceção, é claro, daquelas muito vaidosas. Mas para alguns cientistas, uma pessoa pode ter mais ou menos idade dependendo dos hábitos e do estilo de vida. A questão se resume à idade biológica e à idade cronológica. Fatores como alimentação adequada, prática de exercícios e abstinência em relação ao fumo e álcool influem de forma decisiva na saúde das pessoas. O que alguns estudiosos tentam mostrar agora é que esses fatores também podem determinar uma idade diferente daquela registrada a partir do nascimento. Pesquisadores da Academia de Ciências da China e do Instituto Max Planck de Xangai publicaram um artigo na revista Cell Research, mostrando o resultado de estudo feito com centenas de voluntários com idades entre 18 e 77 anos. Além de um levantamento sobre hábitos alimentares, herança genética e costumes, os cientistas também utilizaram imagens em 3D para análise facial dos voluntários e chegaram à conclusão de que pessoas de 30 anos, de acordo com o registro de nascimento, na verdade apresentavam um corpo com características de 5 ou 6 anos menos. O mesmo ocorreu em outras faixas etárias, como as de 40, 50, 60 e 70. Com um detalhe, o contrário também é possível, ou seja, uma pessoa de 50 pode ter um corpo de até 60 anos se não pratica exercícios, se tem hábitos alimentares inadequados, fuma ou consome bebidas alcoólicas. Nas faixas etárias mais altas, os autores do estudo admitem a existência de uma margem de erro que pode variar entre 2 e 5 anos. No entanto, a pesquisa é contestada por especialistas norte-americanos e europeus, que defendem a realização de estudos mais conclusivos para que se possa estabelecer uma verdadeira diferença dentro das faixas etárias. Um teste rápido de apenas alguns minutos pode indicar que você é mais jovem ou mais velho do que pensa. Só não vale esconder a verdade nas respostas ao teste, hein? Vamos ver por quê. O teste é composto por 25 questões. Começa perguntando quando você nasceu e segue. Em que continente você vive, homem ou mulher, grau de escolaridade, estatura, número de horas de sono, consumo de bebidas alcoólicas, nível de estresse e ansiedade, atividade física praticada a cada semana. A ideia é levar em conta não só o estilo de vida e os aspectos físicos, mas também os psicológicos e sociais, que, de acordo com a medicina moderna, também influenciam no envelhecimento. Se quiser fazer o teste, o endereço é www.biological-age.com. Bem, depois de responder as 25 questões, está aí o resultado. No meu caso, 37 anos. Quem dera, hein? E você vai encarar? Como alguns pacientes conseguem se livrar do câncer sem qualquer tipo de tratamento médico? Qual é o mecanismo que dispara a reação do organismo, em alguns casos raros, levando os tumores a regredirem até desaparecerem completamente? Cientistas de vários países estão em busca de respostas para essas perguntas. O motivo é claro: se conseguirem reproduzir o que faz a natureza, terão encontrado a chave para salvar milhões de pessoas em todo o mundo.
Alguns pacientes que tiveram a sorte de ver o câncer desaparecer deixam os médicos intrigados. Eles sabem que ali pode estar a solução para eliminar os mais diversos tipos de tumores e, eventualmente, até mesmo para combater outras doenças. Estudos que buscam descobrir os processos de cura espontânea de câncer nos seres humanos apontam para a importância do sistema imune. Em todos os casos analisados, chegou-se à conclusão de que é esse o principal responsável por driblar a doença. Há casos em que outra agressão no organismo, como uma nova doença ou cirurgia, pode contribuir para o aumento da resposta contra o tumor. Pesquisas mostram que entre os fatores que colaboram para fortalecer a imunidade do paciente, o lado psicológico tem grande importância. Fé e prática de meditação, por exemplo, influenciam positivamente a resposta no combate à doença. Dado esses relatos que a gente teve, a gente já sabe há algum tempo que tem esses relatos de cura espontânea sem tratamento, que não é espontânea na verdade, é o próprio corpo matando a doença, já vem se estudando o sistema imune há muitos anos, com estratégias de ativar o sistema imune para tentar combater o câncer. Então a gente teve diversas moléculas ao longo da história da oncologia, em alguns casos com sucesso, a interleucina tipo 2, o interferon, são moléculas que na verdade fazem parte do sistema imune, na verdade a gente tentando manipular o sistema imune para reconhecer o câncer. Tem alguma toxicidade nesse tratamento, esse tratamento não é tão simples, e não foi tão efetivo quanto a gente gostaria. Atualmente a gente tem desenvolvimento, tem moléculas sendo aprovadas no mundo, especialmente para melanoma, que é uma dessas doenças que tem muita relação com a imunidade, e que realmente após a gente estudar e entender melhor os mecanismos da imunidade contra o câncer, que a gente conseguiu desenvolver drogas em alvos específicos, em pontos específicos onde o câncer seria reconhecido pelo sistema imune para atuar e matar essas células. Um caso que surpreendeu os especialistas aconteceu na Irlanda. Uma mulher de 74 anos sofria de uma erupção cutânea que resistia a todos os medicamentos. Ao ser internada num hospital de Dublin, na Irlanda, ela apresentava um quadro crítico na parte de baixo da perna direita. Exames confirmaram a pior das suspeitas. Tratava-se de um carcinoma, uma forma agressiva de câncer de pele. Diante do quadro adiantado, o único caminho era a amputação. Opção difícil de considerar, levando em conta a idade da paciente. Recorda o Dr. Alan Irving, do St. James Hospital, em Dublin. Enquanto a equipe médica decidiu o que fazer, novos exames foram feitos. E, para surpresa de todos, foi constatada uma ligeira diminuição no tamanho dos tumores. Em face disso, os médicos resolveram esperar. Nenhum medicamento foi aplicado. Em uma semana, foi observada uma mudança significativa no quadro. Então, uma espécie de milagre aconteceu. 5 meses após a internação, a paciente foi declarada completamente livre do câncer. Nesse período, ela não recebeu qualquer tipo de tratamento específico. Os médicos checaram novamente os primeiros exames e não havia dúvidas. Era um carcinoma, mas em seguida não havia nada nas biópsias. Toda a equipe ficou surpresa, afirma o Dr. Irving. E isso prova que o corpo, em raras ocasiões, consegue se livrar do câncer. Para a paciente irlandesa, não há dúvida, a cura se deve à mão de Deus. Ela lembra que pouco antes da regressão do tumor começar, ela beijou a imagem de uma pequena santa que leva numa corrente pendurada no pescoço. Mas os médicos preferem acreditar na biologia. Para a equipe médica do Hospital St. James de Dublin, o que aconteceu com a paciente foi uma regressão espontânea provocada por um processo biológico que eles ainda estão tentando desvendar. Como isso se dá e por que ocorre em alguns pacientes e em outros não, é um mistério que os cientistas gostariam de esclarecer. Por enquanto, eles só sabem que se trata de um combate de células benignas contra malignas, e que as primeiras, às vezes, conseguem vencer.
Reproduzir essa reação da natureza em laboratório e, em seguida, aplicar o mesmo procedimento em pacientes seria a chave do sucesso de tratamento para pessoas do mundo inteiro, acreditam os pesquisadores. Daí o esforço para descobrir pistas que levem ao início dessa reação biológica. A ideia é estimular o organismo a reagir a determinados fatores externos ou internos até chegar a um tipo de tratamento aplicável a um grande número de casos. Na teoria, o sistema imunológico deveria localizar e destruir todas as células mutantes, muito antes que elas levassem ao surgimento do câncer. Mas isso é apenas teoria. Na prática, algumas dessas células conseguem escapar do radar do sistema imunológico e se reproduzir de forma desordenada, provocando o aparecimento de tumores. Na maioria dos casos, quando os pacientes resolvem procurar os médicos, o câncer já se espalhou, tornando os tratamentos muito mais difíceis. Para o nosso sistema, o nosso corpo, na verdade, cura câncer que a gente nem sabe que a gente tem todos os dias. A gente tem em torno no nosso corpo de vários trilhões, dezenas de trilhões de células. E todos os dias a gente repõe bilhões delas. Quando a gente repõe essas células, é possível que algumas delas sejam geradas com defeito. Nesse defeito, algumas delas vão virar células cancerígenas. A parte boa é que, apesar da gente fazer bilhões de células todos os dias e ter uma chance de mais ou menos 1 milhão de células saírem erradas e com potencial de virar um câncer, o nosso sistema imune reconhece essas células e mata essas células todos os dias. O que a gente está vendo nesse artigo, na verdade, é uma coisa que já é descrita na medicina, a gente sabe, são casos muito raros, onde o câncer já ficou detectável clinicamente, a gente já conseguiu fazer um diagnóstico e o nosso sistema imune, depois disso, conseguiu ir lá atacar essas células e matá-las. Por que que isso é diferente? Porque, na verdade, quando o câncer já virou um câncer detectável, essas células já conseguiram enganar o sistema imune uma vez, porque elas, teoricamente, o sistema imune mata elas quando elas são uma única célula. Quando elas começam a se agrupar e formar um tumor, já fica mais difícil. Elas normalmente já têm mecanismos onde elas se escondem do sistema imune. Então, provavelmente, o que acontece nessas pessoas é que alguma coisa faz com que o sistema imune volte a reconhecê-las e consegue matá-las. Isso realmente é muito, muito raro. A gente tem descrições disso, são relatos de caso em algumas doenças específicas, onde o componente imune é mais importante. Melanoma, rim especialmente, são algumas dessas doenças. Daqui a pouco, você já ouviu falar no facelift do vampiro? O nome parece estranho, mas há quem acredite que ele pode conter a fonte da juventude. E mais, cuidado, alguns dos alimentos mais saborosos escondem muitos perigos. As chances de um organismo reagir a ponto de eliminar um tumor são muito pequenas. Na verdade, são maiores do que acertar numa loteria, mas ainda assim muito raras. Apenas 1 em cada 100 mil pacientes de câncer consegue se livrar da doença sem tratamento. Um número favorável, se considerarmos que as chances de ganhar na loteria são contadas em milhões. Um hospital da Inglaterra registrou o caso de uma mulher que enfrentava dificuldades para engravidar. Os médicos descobriram que ela tinha um tumor nas proximidades do útero e marcaram uma cirurgia. Dias antes da operação, o teste para a gravidez deu positivo. Ela deu à luz e logo depois os médicos constataram que o câncer havia misteriosamente desaparecido durante a gravidez. Médicos norte-americanos fizeram um levantamento sobre os casos de reversão de tumores registrados nos Estados Unidos e chegaram a números surpreendentes.
The purpose of our study was to derive a simple, accurate, practical formula. A equipe do Dr. Armin Rashid, da Universidade Washington, de St. Louis, Missouri, registrou 46 casos de reversão em pacientes tratados de leucemia em diversos estados norte-americanos nas últimas décadas. O Dr. Rashid observa que, se perguntar a qualquer especialista da área sobre as chances de que isso ocorra, 99% vão dizer que não. Mas o fato é que a reversão, embora rara, acaba acontecendo, segundo o médico. Olha, a gente não quer ser estraga-prazeres não, viu? Mas alguns dos alimentos mais saborosos, que fazem parte do cardápio diário das pessoas, escondem muitos perigos. Sabe aqueles pães deliciosos que acabam com qualquer determinação para quem está empenhado em perder peso? Então, além de acrescentar alguns quilinhos a mais, eles também podem representar outros riscos para o organismo. Na verdade, não apenas os pães, mas todos os alimentos que levam farinha processada. Além de perder os nutrientes, para que a farinha fique bem branquinha, ela é tratada com produtos químicos que a longo prazo podem se acumular no organismo e contribuir para o aparecimento do câncer. E aquela pipoca deliciosa feita no micro-ondas? Ninguém resiste. Nesse caso, o problema não está exatamente no alimento, mas na reação química entre a embalagem e as ondas emitidas pelo forno. O resultado é uma bomba relógio que pode atacar diversos órgãos. Um perigo conhecido de longa data e do qual pouca gente abre mão: os adoçantes artificiais. Todo mundo sabe que eles contêm ingredientes perigosos, mas na hora do cafezinho, esses vilões estão sempre presentes. Os outros inimigos da boa saúde que estão sempre à mesa: as bebidas alcoólicas associadas ao câncer no fígado, intestinos, esôfago e, para as mulheres, no seio. E mais, doces artificialmente coloridos, frios e carnes processadas altamente temperadas, salgados e defumados em geral, e a tentação das tentações: as batatas chips e suas variantes. A gente tem muitas coisas que a gente pode fazer para diminuir a chance da gente ter câncer. Então, a primeira, sem dúvida nenhuma, é não fumar. Não fumar, não se expor ao cigarro. É número 1. Então, a pessoa que fuma, ela precisa se conscientizar em algum momento parar de fumar. Não é hoje o momento que ela está pronta, em algum momento ela vai parar de fumar. Programe-se na sua vida para parar de fumar. Ponto número 1, parar de fumar. Número 2, modificações de estilo de vida. Diminuir o consumo de álcool. Fazer atividade física é fundamental. Atividade física, ela melhora o nosso sistema imune, ela melhora a nossa condição cardiovascular e ela diminui a nossa chance de câncer. Então, ela melhora muitas coisas na nossa vida. E só o fato de você fazer atividade física já aumentar o seu bem-estar, você dorme melhor. Então, parar de fumar, beber menos álcool, fazer atividade física. O que a gente come faz diferença. Então, eu não tenho para dizer para você, olha, pare de comer tal coisa. Não existe uma proibição de você comer, por exemplo, gordura animal. Você pode comer gordura animal com moderação. Tudo que você vai comer, se você tiver uma dieta rica em fibras, que vão fazer seu trânsito funcionar melhor, tudo que você puder comer de mais natural possível, melhor. A gente faz uma dieta com mais vegetais, reduzir o uso de carnes e gorduras animais. Você não precisa parar, mas você não precisa comer isso todos os dias em grandes quantidades, não precisa comer meio quilo de carne todo dia. E nem a gordura animal, são os principais vilões. A cura de 2 homens portadores do vírus HIV, graças a um fenômeno natural, abre novas perspectivas para a medicina na busca pela cura da AIDS. Os 2 pacientes estavam infectados com o vírus da AIDS, mas a doença nunca havia se manifestado. Ambos não apresentavam quantidade significativa de vírus no sangue. Segundo os autores do estudo, publicado na revista Clinical Microbiology and Infection, nenhum deles foi submetido a tratamentos. Nos 2 casos, foi o próprio organismo que conseguiu neutralizar o vírus e integrá-lo ao DNA, isto é, o material genético. De acordo com Didier Raoult, professor da Faculdade de Medicina de Marsella, na França, os resultados podem representar um caminho para a cura da AIDS.
O vírus encontrado no genoma dos 2 homens foi reconstruído pelos pesquisadores. Assim, descobriu-se que o HIV foi inativado por um sistema que o torna incapaz de se multiplicar. Esse processo se deve a uma enzima produzida pelo corpo humano na tentativa de combater o vírus, mas que normalmente é desativada por ele. O que surpreendeu os cientistas é que o vírus permanece presente no DNA dos pacientes mesmo depois de curados. O trabalho abre perspectivas de cura através da utilização desta enzima, além de possibilidades de detectar quais pacientes recém-infectados têm chance de cura espontânea. Para Raul, isso poderia levar a uma nova definição de cura, que atualmente se baseia apenas na ideia de desaparecimento do vírus no organismo. Um processo parecido foi observado num grupo de coalas infectados por um vírus semelhante ao HIV. Os animais conseguiram neutralizar o desenvolvimento do invasor e passaram essa capacidade de resistência às gerações seguintes. Pode parecer estranho, hein? Mas o segredo para derrotar o câncer talvez esteja no uso de outros inimigos do organismo, como a malária, o sarampo e a varíola. Já faz algum tempo que médicos norte-americanos vêm registrando casos surpreendentes de pacientes que, sob tratamento contra o câncer, de repente apareceram curados depois de contraírem certas doenças. Por exemplo, difteria, hepatite, malária, sarampo, varíola e até sífilis. Daí a hipótese que vem sendo estudada de inocular alguns pacientes com o vírus da malária para tentar eliminar tumores. Em tese, o que pode ocorrer é o seguinte: a febre provocada por algumas doenças pode tornar as células cancerígenas mais fracas e vulneráveis aos tratamentos. Outra hipótese é que quando o organismo está tentando combater inimigos externos, ele produz anticorpos capazes de eliminar diversos invasores e, com isso, seriam destruídas as células cancerígenas. Um dos defensores dessa teoria é o Dr. Henrik Schmidt, do Aarhus University Hospital, da Dinamarca. Ele acredita que estimular o sistema imunológico pode ser o caminho para derrotar inúmeras doenças, incluindo o câncer. Também já foi observado um caso raríssimo de um paciente de câncer que se livrou de um tumor depois de ser vacinado contra tétano e difteria. Em instantes, você já ouviu falar no facelift do vampiro? O nome parece estranho, mas há quem acredite que ele pode conter a fonte da juventude. E mais, pesquisas avançam em direção à vacina individual contra certos tipos de tumores. Não se assuste com o nome, hein? Não mude de canal. Na verdade, essa é apenas uma maneira bem humorada de chamar um tratamento que promete revolucionar os métodos de rejuvenescimento. No original científico, o nome é PRP. Já já a gente explica o que é isso. Na brincadeira, é o facelift do vampiro. Mas olha, dizem que os resultados se aproximam da pílula da juventude. PRP significa plasma rico em plaquetas, e o tratamento consiste em retirar do sangue do próprio paciente, passar por uma centrífuga, extrair o plasma e injetar no rosto do paciente. Entre as celebridades que já teriam aderido ao tratamento estão Kim Kardashian, Tiger Woods e Rafael Nadal. Na verdade, o uso do PRP em tratamentos contra várias doenças já vem sendo feito há algum tempo, mas a utilização na parte estética ainda é recente. Janet Hadfield, diretora da companhia britânica Biotherapy Service, uma das empresas que pesquisam tratamentos com o PRP, lembra que esse recurso também tem sido usado contra lesões contraídas por praticantes de esportes. O médico e apresentador da BBC, Michael Mosley, resolveu se submeter ao tratamento para testar os resultados. Mosley também é pesquisador do tema rejuvenescimento.
Quando ele perguntou a Janet Redfield que respostas ele poderia esperar, ela não teve dúvidas. Disse que depois de algumas semanas, os pacientes podem sentir a diferença na textura e tonicidade da pele. Com um aparente exagero, ela chegou a comparar a um bumbum de bebê. Perguntado algumas semanas depois sobre o resultado, Mosley disse ter notado mudanças positivas, mas um tanto sutis. Uma vacina é individual, ou seja, preparada de acordo com as características genéticas de cada pessoa. Essa é uma nova arma que vem sendo preparada pela ciência no combate ao câncer. Os primeiros testes feitos em pacientes de hospitais de St. Louis e de Oklahoma, nos Estados Unidos, deram resultados positivos. O Dr. Gerald Linett, um dos integrantes da equipe de pesquisadores, admite que os resultados publicados pela revista Science são preliminares, mas permitem acreditar no importante potencial terapêutico da vacina. Essa experiência está relacionada com o câncer de pele. O que os médicos buscam é encontrar os componentes que impeçam a degeneração das células provocada pelos raios ultravioletas do Sol. Esses raios são potencialmente perigosos para pessoas de pele clara que se expuserem ao Sol e acabam desencadeando mutações celulares que resultam em tumores. Na Universidade de Leeds, na Inglaterra, e na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, os pesquisadores testam outros tipos de vacina, uma delas contra o câncer de próstata. São vários os hábitos que podem ser adotados para prevenir doenças ou pelo menos para deixar o organismo mais preparado para alguma eventualidade. E a maioria é muito simples. Para manter a saúde cardíaca, a atividade física e a alimentação saudável são os primeiros passos. O coração é um músculo que trabalha muito, bombeando sangue e fornecendo oxigênio e nutrientes para todo o organismo. Exercícios físicos desencadeiam uma série de reações que ajudam o corpo a se manter em forma. O ideal é pelo menos 60 minutos de atividades físicas por dia, mesmo que bem divididas. Por exemplo, 10 minutos de bicicleta, 20 de uma brincadeira como pega-pega e 30 minutos de algum esporte como futebol. Pronto, já foram os 60 minutos. Esportes, jogos e brincadeiras ao ar livre, enfim, tudo que movimenta o corpo favorece a boa saúde. E olha, é importante que seja divertido. Sem esquecer os alimentos saudáveis, aqueles que ajudam o coração a evitar doenças. Por exemplo, peixes, comidas com baixo teor de gordura, incluindo os derivados de leite, grãos, legumes e arroz, também ajudam a reduzir os riscos. A exemplo dos cereais integrais. Vegetais e frutas, quanto mais, melhor. O resultado não demora a aparecer na boa forma física. Apesar dos inúmeros alertas feitos por instituições médicas, o Brasil continua sendo o campeão no uso de agrotóxicos, produtos reconhecidamente cancerígenos. Em áreas rurais do país, os diversos tipos de câncer provocados pelo uso de pesticidas chegam a níveis próximos da epidemia. Veja esses números do Instituto Nacional do Câncer. Em 10 anos, a venda de agrotóxicos no Brasil cresceu 190%, saltando de 2 bilhões de dólares para cerca de 8 bilhões. Além do câncer, os pesticidas provocam infertilidade, desregulação hormonal, efeitos sobre o sistema imunológico e nervoso, entre outros. Até quando o país vai persistir nessa triste liderança? A Tele de Capa fica por aqui, a gente volta no próximo domingo, nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.